Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Me chamo Adilson Tadeu Lima Palma. Vou estar gravando aí um vídeo para vocês do trabalho, automação industrial, indústria 4.0, internet das coisas para manutenção preditiva. Foi considerado esse tema, internet das coisas para manutenção preditiva, e a gente vai, ao longo do decorrer, e eu vou explicar o motivo pelo qual foi obtido, foi escolhido esse tema, beleza? Meu nome é Adilson Tadeu Lima Palma, professor Leonardo de Mello Honório, a disciplina Automação Industrial, código NE090, turma A, Universidade Federal de Juiz de Fora, beleza? Aqui nós temos a agenda, e aqui eu vou informar um pouquinho, tentar ser sucinto em todas as informações para a gente não se perder e ser algo proveitoso, beleza? Primeira coisa da agenda, motivação. Vou explicar o porquê que eu escolhi esse tema, dentre inúmeros temas da indústria 4.0. Por que a internet das coisas relacionada à manutenção preditiva? Vou informar um pouco da a introdução à manutenção, para a gente realmente identificar e a gente realmente ver aonde que a manutenção está inserida, ou de onde se originou a indústria 4.0, em qual momento que nós estamos, e tudo mais. Introdução ao IoT, a internet das coisas, para a gente identificar e ver o que realmente a internet das coisas está vinculada ao nosso dia a dia, aquilo que pode ser implementado nas indústrias como forma de aproveito financeiro para as empresas. Beleza? E aí, num segundo momento, a gente vai simplesmente pegar e vai falar um pouco sobre a inclusão do IoT na manutenção. E a gente vai conseguir, de certa forma, fazer com que essas informações elas tenham um vínculo e a gente entender, de certa forma clara, a situação prática de utilização. Eu vou, mais para frente, vou falar a forma na qual a gente consegue vincular o IoT à manutenção e a gente alcançar os nossos objetivos que nós estamos alcançando, que nós estamos esperando, beleza? E depois a conclusão, de certa forma, clara. Já para a gente iniciar a nossa agenda, coloquei interessante aqui os 9 pilares do avanço tecnológico, que está totalmente relacionado à indústria 4.0. Aqui fala, primeiramente, do Big Data, né? Ou seja, base de dados e análise, ou seja, através de grandes bancos de dados, é possível fazer análise e é possível fazer com que os robôs autônomos tomem atitudes, tomem ações em cima desses, beleza? E essas ações, elas podem proporcionar simulações para você identificar realmente o problema, beleza? Nós temos a realidade aumentada, que é algo facilitador, que pode simplesmente facilitar em muitas ocasiões, é uma tecnologia que a gente já tem disponível. A integração dos sistemas, que é algo totalmente interessante, são a integração de software, de inúmeros tipos de equipamentos, para a gente fazer com que a gente alcance os nossos objetivos. Temos a manufatura aditiva, um exemplo claro de manufatura aditiva seria a impressão 3D, que ela muitas das vezes ela funciona como uma etapa preliminar, que ela simplesmente ajuda você na confecção de algo maior, até mesmo com uma forma de um esforço, algo que você pode simplesmente atuar como um corpo de prova, e depois você realmente identificar se é realmente aquilo que você vai fazer. A cibersegurança, que na minha opinião é o item mais importante, afinal de contas você precisa de acumular esses dados, pegar esses dados e vincular em inúmeros outros tipos de processos. Afinal de contas, nós precisamos que esses processos eles sejam todos vinculados aos inúmeros dados que são obtidos ao longo do tempo. Mas para onde vai? Há necessidade que esses dados sejam seguros. Até mesmo para as empresas concorrentes, elas não pegam esses dados e gerem informações até mesmo para prejudicar uma outra. E a gente precisa de uma nuvem, a gente precisa de uma forma na qual nós vamos organizar e armazenar esses dados para que esses dados eles não venham estar se perdendo ao longo do tempo. Beleza? Algo importante também que a gente não pode vir a esquecer é a questão da internet industrial. Faz-se necessário ter uma internet de qualidade, uma internet rápida, uma internet na qual as pessoas consigam fazer a comunicação, o envio de dados e tudo mais, e a gente ter dados seguros, beleza? Então, faça necessário esse tipo de ação em cima disso. E tudo isso por causa da Big Data Analytics. Para a gente fechar esse ciclo, porque aí, através dessa internet industrial, você consegue aqui, transportar esses grandes dados e a gente consegue ter dados mais seguros, mais confiáveis nos nossos processos. Beleza? Motivação. Eu trabalho atualmente na metalúrgica, que produz metal não ferroso em Juiz de Fora. Eu já vou para 3 anos de empresa e ao longo desse tempo eu trabalho no setor
programação, planejamento, da manutenção, e eu consegui analisar inúmeras coisas, inúmeras informações, inúmeros tipos de melhoria. Uma coisa, como a empresa é multinacional, é uma empresa de grande porte, ela simplesmente tem uma rotatividade muito grande do seu pessoal. Isso proporciona que muitas das vezes o conhecimento não fique retido. Então, muitas das vezes o conhecimento vai junto com as pessoas que vão saindo das empresas e a gente acaba perdendo essas informações. O segundo ponto é a falta de conhecimento para interpretar os dados do sistema. Muitas das vezes o sistema é mal alimentado e, consequentemente, a falta de conhecimento dos sistemas que ficaram faltando nesse sistema proporciona conclusões ou análises equivocadas, beleza? E aí, essas análises equivocadas proporcionam tomadas equivocadas. Então, as tomadas de decisões equivocadas, com dados não confiáveis, aí o resultado não tem como ser algo bom, não tem como ser algo que vai trazer sucesso para a empresa, beleza? E isso tudo, que a gente não pode ser hipócrita, são perdas financeiras causadas pela falta de acompanhamento. Só para ilustrar, no setor onde eu trabalho hoje, se determinados equipamentos pararem, ele dá um certo prejuízo de $100 mil a cada hora parada. Então, requer que seja feito um planejamento, um acompanhamento, para que realmente as manutenções sejam efetivas e a gente alcance resultados expressivos dentro do nosso setor, dentro do nosso nicho de trabalho, beleza? Então, aqui a gente vai primeiro introduzir a manutenção, até mesmo como uma forma para a gente identificar a importância de cada uma e ver onde a indústria 4.0 está localizada. A primeira revolução industrial foi por volta do século XVIII, e assim, qual que foi o principal da indústria 1.0? Foi a mecanização, tear, né, as empresas tecidos, e a força a vapor. Ou seja, a energia a vapor ela foi uma grande descoberta. Isso fez com que muitos equipamentos naquela época fossem movidos a vapor. Então, assim, esse tipo de mecanismo, esse tipo de forma foi utilizado com uma frequência muito grande para com que houvesse essa transformação, né, que a gente aprende em trabalho e gerasse simplesmente ações dos equipamentos que precisavam ser feitos, beleza? Já no século XIX, a gente teve a segunda revolução industrial, que ela foi juntamente com a energia elétrica e a linha de montagem. Uma grande descoberta foi a energia elétrica, né, e por aí fora a linha de montagem, que foi feito um processo nos quais teve um acompanhamento. Só que o interessante é que as revoluções foram acontecendo e as necessidades também foram mudando. Não se fazia mais necessário a energia a vapor. Começou a identificar que a energia a vapor tinha problemas, tinha erro, precisava ocorrer melhorias. Então, através dessa tecnologia, dessa melhoria, foi-se também melhorando também os controles, os monitoramentos, os tipos de energia. Nessa indústria 2.0 que a gente fala aqui, tem aqui para destacar lá, produção em escala, linha de montagem, eletricidade de combustão, momento que ele já começa os equipamentos que requerem um pouco mais de eficiência, de eficácia durante seus processos. A energia, por exemplo, a eletricidade de combustão, já é um momento claro, que a gente começa a ter ali vários tipos de máquinas a combustão que começa a ter mais eficiência do que muitos outros equipamentos, beleza? Temos aí a indústria 3.0, que aí envolve já automação robótica, computadores, internet eletrônica, já aconteceu já né, no século passado, 1969, mas como a internet ainda era muito arcaica, a gente não tinha muita informação, não tinha como gerir muitos esses dados. E aí houve a necessidade de ocorrer melhorias contínuas ao longo do tempo para com que a gente chegasse até hoje na indústria 4.0, onde a gente realmente tivesse mais formas de controlar sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes de inteligência artificial. Tudo isso para fazer com que isso vincule e nos dê um resultado satisfatório. Como o significado é muito amplo, eu coloquei aqui, né, sistemas cyberfísicos utilizando a internet das coisas para gerar bancos de dados confiáveis através do longo do tempo para proporcionar sistemas autônomos, para proporcionar o que? Sistemas inteligentes e a inteligência artificial atuar na tomada de decisões muitas das vezes, beleza? E aí a gente encerra essa parte de introdução à manutenção. O interessante é que a manutenção ela foi paralela a isso junto com, perdão, a revolução e o avanço da indústria, ela foi paralela também e andando junto com as manutenções. Antigamente, quando você tinha lá na revolução 1.0 equipamentos nunca antes vistos, você fazia o quê? Você dava manutenção quando o equipamento falhava. Ao longo do tempo, foi-se necessário
ter uma produção maior dos equipamentos, e foi necessário, então, você alcançar melhores condições para você colocar nos equipamentos. Então, começou a ter um cuidado maior com a manutenção preventiva. Através de planos de manutenção que eram criados, eram feitas substituições, o equipamento estando bem ou não estando, havia substituições. Porque começou a identificar que a manutenção corretiva, como você não tinha um equipamento, você não tinha o equipamento A, B e C, você tinha que parar o processo para fazer com que ele venha a funcionar. Beleza? E depois a gente tinha também a manutenção, então, a manutenção preditiva, que ela veio num outro momento, já ali na terceira revolução, e agora na quarta revolução, na indústria 4.0, ela já está tendo uma pegada muito maior, entendeu? Justamente porque ela se faz necessário através de controle, monitoramentos, de inúmeros processos que vincula, né, essa parte da indústria 4.0, a internet das coisas, essa velocidade que são as informações que tem que ser gerada, justamente com um tipo de manutenção que ela tem que ser mais eficaz, é uma manutenção que ela precisa de uma atenção maior, beleza? E a gente vai ver um videozinho agora aqui explicando um pouco das diferenças e tudo mais, dos tipos de manutenção. Salve, salve, manutencista, tudo bem com vocês? Você sabe qual que é a diferença entre manutenção corretiva, preventiva e preditiva? A manutenção corretiva é aquela que é executada toda vez que acontece algum problema. Então, quebrou, eu corrijo. Quebrou, eu corrijo. Beleza? A manutenção preventiva é um serviço programado que é executado de acordo com o tempo. Você tem um plano de manutenção e eu paro aquele equipamento de acordo com um tempo pré-determinado. Ou seja, pode ser mensal, bimestral, trimestral. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma bomba na qual eu paro ela mensalmente para poder fazer a preventiva e uma vez por ano eu troco o rolamento dela, precise ou não precise. Então a preventiva é feita baseada no tempo. A manutenção preditiva também é programada, só que eu não paro o equipamento de acordo com o tempo. Eu vou parar o equipamento de acordo com o desempenho dele. Estranho, né? Para você conseguir fazer uma preditiva, você precisa de umas ferramentas auxiliadoras, que são artifícios para você poder medir o desempenho desses equipamentos. Como assim? Vamos pegar o mesmo exemplo, a bomba. Você não vai trocar o rolamento dela sem saber qual é o estado do rolamento. Para isso, você faz uma análise de vibração naquele rolamento para poder saber qual é o nível de desempenho dele. Se estiver abaixo do necessário, aí sim você programa e para e troca aquele rolamento. Beleza? Vamos recapitular. Corretiva. O equipamento você conserta somente depois que quebrou. Preventiva. Você para o equipamento de tempos em tempos, seguindo um plano de manutenção. O fator é tempo. E a preditiva, você só para o equipamento se por acaso ele tiver com um desempenho abaixo do esperado. E para executar ela, você precisa de ferramentas auxiliadoras. Termografia, análise de vibração e outras. Beleza? É isso aí. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Se por acaso... Beleza, pessoal? Então a gente conseguiu realmente identificar as principais diferenças e a gente, assim, o foco principal na preditiva, no qual a gente consegue, através de fatores, através de algum tipo de análise, identificar o erro, identificar o problema, identificar a falha antes dela vir a acontecer, para com que a gente faça uma manutenção de forma programada, planejada, e a gente consiga fazer de forma mais rápida e eficaz, e sem que a gente impacte na produção e etc. E tal. Então, assim, de certa forma já foi mencionado, mas para ficar de forma clara, manutenção corretiva, primeira forma de intervenção que ocorreu. Então, assim que os equipamentos foram introduzidos nos processos, começou a ocorrer falhas não programadas. Era necessário a intervenção humana imediata através dos mantenedores para que eles pudessem reparar e recolocar os equipamentos profissionais. Manutenção preventiva é considerada uma manutenção analisada para reduzir ou evitar a falha, entendeu? Você reduz ou evita a falha. Como é que você faz isso? De tempos em tempos, você vai atuando no equipamento, você troca algumas peças sabendo se ele está bom ou se ele não está ruim. Aí, muitas das vezes, o equipamento ele tem uma vida útil lá de 6 anos, só que se você criar um plano de manutenção que tem que trocar de ano em ano, você tem que trocar. Então, muitas das vezes, você troca uma peça que você não necessariamente precisa trocar, só porque você tem no plano de manutenção. Entendeu? Então,
E temos aqui a manutenção preventiva. A manutenção preventiva nada mais é do que você simplesmente analisar os equipamentos e você trocar só quando se faz necessário. Muitas das vezes o equipamento ele pode durar muito mais do que a sua vida útil, mediante as condições que ele tiver inserido, assim como ele pode estar baixo. E sempre voltando. Se a gente fizer uma manutenção programada, planejada, a gente consegue otimizar recursos, a gente consegue otimizar valores, condições de pagamento muito melhor. Beleza? Interessante aqui, através de técnicas preditivas é feito o monitoramento da condição e da ação de correção, quando necessário. É realizado através de manutenção corretiva planejada. Tipo, a manutenção diferencia das demais pelos saltos, custos envolvidos por meio dos controles, contudo, mediante o retorno de investimento assertivo. Ou seja, é uma manutenção cara? Afinal de contas, você vai ter sensores em inúmeros equipamentos, em inúmeros pontos dos equipamentos, que ele vai te dar uma informação e que você simplesmente vai pagar mais caro por isso. Por isso que, na minha visão, existem vários tipos de empresas e cada empresa vai se adequar a um tipo de manutenção. Aquelas empresas que ela funciona 24 horas, que ela requer uma disponibilidade e uma confiabilidade dos seus equipamentos, é necessário, na minha opinião, você ter uma manutenção preditiva, porque você consegue mitigar e você consegue prever os erros muito antes deles virem a acontecer. Beleza? A introdução aqui ao IoT. Internet das coisas, né? Em inglês. Beleza, quer dizer internet das coisas. Esse conceito se refere à revolução tecnológica que tem como objetivo principal conectar os equipamentos ou máquinas à rede mundial de computadores. Ou seja, basicamente, a gente tem o quê? A gente tem a internet, e esse internet das coisas nada mais é do que um ciclo de ações, entendeu? Por meio de controles, de monitoramento, são feitas algumas observações, obter alguns dados, e isso é feito em cadeia tomadas de decisões. E essas tomadas de decisões, por meio da internet, uma internet de qualidade, diga-se de passagem, a gente consegue obter esses dados de uma forma mais rápida, de forma mais assertiva e de uma forma até boa. Beleza? Aí o que acontece? Aí se a gente for simplesmente olhar, tem um ponto aqui. Com isso será possível analisar através de controle e monitoramento o desempenho das informações e assim atuar antes da falha que a quebra aconteça. Como a gente entrou no assunto internet, é interessante a gente falar que hoje nós temos a internet, a internet 4G. A internet 4G, só para a gente ter uma ideia, a frequência dela é 2,5 GHz. Assim, a 5G, que é uma tecnologia que está para chegar para a gente, ela tem uma frequência de 95 GHz. É uma diferença desproporcional, que ela passa mais de uns 400%, se não me falha a memória, de aumento. Então, assim, é algo significativo, é algo muito grande, 4 ou 4.000%, não lembro, recordo assim, mas é uma proporção muito grande que faz a diferença naquilo que a gente está estudando. Afinal de contas, se a gente trabalha com dados, com informações, com tomadas de decisão rápida, a internet rápida que a gente obtém faz totalmente diferença na hora de nós obtermos os dados confiáveis durante o nosso processo. Beleza? E é isso, a gente gera tudo de monitoramento e a gente proporciona um desempenho de informações para atuar antes que a falha ocorra. Beleza? E aí a gente vai ter simplesmente agora um videozinho falando da internet das coisas mais de forma geral, para a gente entender esse processo. Tecmundo explica como funciona a internet das coisas. A internet das coisas é o conceito de um ecossistema tecnológico em que objetos estão interconectados. Esse é um futuro em que estaremos envolvidos 100% com a tecnologia. Mas será que é tão futuro assim? Nem tanto. E é isso que vamos mostrar nesse Tecmundo Explica. Imagine que você está no trânsito e um carro à sua frente avisa o seu que logo vai se formar um engarrafamento. Ao mesmo tempo, você usa um relógio no punho que mede a sua pressão arterial, identifica o seu nível de estresse e envia imediatamente os resultados para o seu médico. E com base nessa informação, o seu médico envia uma mensagem te lembrando de comer comida saudável. E então você confere uma tela no seu carro com o monitoramento doméstico, que recebe um lembrete da geladeira avisando sobre a falta de frutas e legumes. Nesse mesmo momento, o automóvel mostra o mercado mais próximo e ainda diz quanto tempo você vai levar para chegar lá. Nesse conceito de mundo, tudo o que nos cerca estaria conectado com chips, sensores e antenas que conversam entre si para levar conforto, praticidade e informação para as pessoas. Coisas do cotidiano se tornariam inteligentes e ampliariam suas funções. Uma simples lixeira, por exemplo, poderia otimizar a coleta de lixo e a reciclagem. Ou nas casas automatizadas em que você consegue ter o controle de tudo. Para alguns, a internet das coisas é uma utopia de filme de ficção. Mas já existem alguns países em que esse futurismo todo já faz parte do presente, como a Coreia, Dinamarca e Suíça. A previsão
previsão é que em 2020 vamos viver num mundo com mais de 26 bilhões de dispositivos conectados. E disso para frente, esse número só tende a crescer. Diz pra gente qual é a sua opinião nos comentários e se você acha que o Brasil está... Beleza, pessoal? Então, assim, a gente consegue realmente ver a conexão das coisas, né? A gente consegue ver um ciclo, né? Uma coisa ligando à outra e tendo várias tomadas de decisões para que você alcance um resultado esperado, um resultado que você estima alcançar no futuro à frente, beleza? Aqui a gente tem uma outra do IoT, mas ele de forma mais relacionada à manutenção. Nesse vídeo aqui ele está sem a tradução, então eu vou simplesmente colocar um vídeo aqui no qual ele tem a tradução aqui e a gente consegue, de certa forma, ver qual é a legenda. The Internet of Things, or IoT, is influencing our lifestyle from the way we react to the way we behave. From air conditioners that you can control with your smartphone, to smart cars providing the shortest route, or your smartwatch which is tracking your daily activities. IoT is a giant network with connected devices. These devices gather and share data about how they're used and the environment in which they're operated. It's all done using sensors. Sensors are embedded in every physical device. It can be your mobile phone, electrical appliances, vehicles, barcode sensors, traffic lights, and almost everything that you come across in day-to-day life. These sensors continuously emit data about the working state of the devices. But the important question is, how do they share this huge amount of data and how do we put this data to our benefit? IoT provides a common platform for all these devices to dump their data and a common language for all the devices to communicate with each other. Data is emitted from various sensors and sent to IoT platform securely. IoT platform integrates the collected data from various sources. Further analysis is performed on the data and valuable information is extracted as per requirement. Finally, the result is shared with other devices for better user experience, automation, and improving efficiency. Let us look at a scenario where IoT is doing wonders. In an AC manufacturing industry, both the manufacturing machine and the belt have sensors attached. They continuously send data regarding health and the production specifics to the manufacturer to identify issues beforehand. A barcode is attached to each product before leaving the belt. It contains the product code, manufacturer details, special instructions, etc. The manufacturer uses this data to identify where the product was distributed and track the retailer's inventory. Hence, the manufacturer can make the product running out of stock available. Next, these products are packed and parceled to different retailers. Each retailer has a barcode reader to track the products coming from different manufacturers, manage inventory, check special instructions, and many more. The compressor of air conditioner has an embedded sensor that emits data regarding its health and temperature. This data is analyzed continuously, allowing the customer care to contact you for the repair work in time. This is just one of the million scenarios. We have smart appliances, smart cars, smart homes, smart cities, where IoT is redefining our lifestyle and transforming the way we interact with technology. The future of IoT industry is huge. Business Insider Intelligence estimates that 24 billion IoT devices will be installed by 2020, and IDC predicts that IoT revenue will reach around 357 billion in 2019, resulting in a lot of job opportunities in the IT industry. Want to become a part of the IoT revolution? Come and master IoT with Edureka. Interessante, pessoal. É que realmente, assim, uma coisa que eu achei interessante nesse vídeo é o seguinte, né? Ao longo prazo, né, ou até um curto prazo, a gente não vai conseguir desmembrar mais a questão da manutenção com o IoT. A gente simplesmente vai ver que a indústria ela vai estar muito correlacionada. Muitas das vezes a evolução ela caminha num ritmo muito acelerado. Igual a gente viu vamos dizer assim, na revolução, ela faz-se necessário algumas ferramentas e aqueles que não utilizam essas ferramentas ficam para trás e ficam defasados, relacionado aos seus equipamentos, relacionado à eficiência dos seus processos. Então, realmente, é uma coisa que, ao longo prazo, ela vai ser totalmente essencial, é necessário. A gente conseguiu ver inúmeros exemplos claros do que a internet das coisas ela pode proporcionar
não somente para a nossa vida pessoal, como para o nosso trabalho, e inúmeras outras formas que a gente consegue alcançar resultados específicos, beleza? Aí, situação prática de utilização. Quando eu escolhi esse tema, eu utilizei ele mediante a situação do meu trabalho. Conversando com uma empresa que presta serviço de preditiva, eu identifiquei que essa empresa preditiva, ela estava com um projeto, ela é recém-contratada, ela estava com um projeto de monitoramento e controle de inúmeros tipos de equipamentos. Então, o interessante é que, assim, eu, na mesma hora, eu vinculei a empresa com o meu trabalho e eu peguei algumas informações para eu fazer como se fosse um estudo de caso, explicando basicamente o que a empresa vai atuar dentro do nosso setor e justamente para que as pessoas consigam vislumbrar agora tanto a parte de manutenção preditiva quanto a parte de IoT vinculado a um estudo prático, beleza? Então, ou seja, nesse primeiro momento a gente já viu que existia uma empresa contratada para atender esse serviço, existia uma empresa anterior que ela não tinha essa tecnologia, fez-se necessário uma contratação de uma empresa para que essa tecnologia fosse implementada na empresa, justamente para o quê? Atender o processo, atender aquilo que nós estamos vendo que é a evolução da manutenção como um todo. Essa empresa ela vai precisar fazer um controle e monitoramento dos serviços. Então, tem vários serviços, vários equipamentos que vão precisar ser controlados e monitorados para que a gente possa conseguir fazer o IoT, a internet das coisas, e ter um ciclo durante esse processo todo, beleza? Isso vai fazer necessária a instalação de ferramentas físicas, inúmeros sensores, inúmeros tipos de receptores de sinais, para que esses sinais eles sejam captados e eles sejam enviados para o satélite, consequentemente retornados como informações claras. Lembrando mais uma vez que a internet é totalmente fundamental, porque quanto maior a velocidade, maior a gente consegue ter informação em rápida escala, beleza? Sistema de internet, proteção de dados e informações, utilização de software de acompanhamento de dados. Todos esses sistemas eles precisam estar vinculados a um software, no qual ele vai pegar aquelas informações, vai de certa forma filtrar e vai de certa forma gerar dados que são extremamente importantes para o processo, beleza? E aí nós temos aqui também a questão da obtenção e correlação das informações para a tomada de decisão. Então, assim, você precisa dessas relações, precisa vincular tudo, correlacionar todas as informações, porque isso com certeza vai dar muitas informações. Muitas das vezes, simplesmente uma vibração alta não traz tanto informação para um processo. Mas se você simplesmente tiver uma temperatura alta e você tiver, por exemplo, assim, um aumento, por exemplo, de vibração, isso já pode te dar uma outra informação, seja no rolamento, seja no motor, seja em qualquer equipamento que a gente estiver analisando, beleza? Situação mais de forma mais clara, eu peguei um fluxograma da empresa que disponibilizou para mim. O primeiro momento que a gente consegue identificar aqui é simplesmente o quê? São os sensores. Existem sensores de inúmeros tipos, inúmeras formas que a gente vai ter que vai se fazer necessário, mediante aquela necessidade que nós vamos alcançar. A partir desses sensores, nós vamos definir esses sensores através de quê? Das medidas de processo. Nós temos várias medidas de processo e a gente vai ver qual que é cada medida de processo. Então, muitas das vezes, vai ter um equipamento que vai se fazer necessário a vibração e a temperatura. Um outro vai se fazer necessário a temperatura do óleo, a viscosidade do óleo, a temperatura, a pressão. Então, para cada tipo de equipamento vai ter uma medida do processo. Essas medidas do processo, elas estão aqui, elas vão ser relacionadas por meio de um sensor específico para obter essas medidas. A partir desse momento que essas medidas elas vão sendo alcançadas pelos sensores, ela vai enviando, né, justamente para um setor primário para obter esses dados todos, essas informações. Muitas das vezes, a gente vai ver que agora tem dois viés. Ele pode simplesmente pegar essas informações, gerar dados em informação, ou você pode ter algoritmos, análises, para que ele já venha pegar esses dados e já gerar informações, já gerar algoritmos de melhoria. E não simplesmente obter os dados e repassar para o setor de engenharia, mas ele simplesmente atuar na tomada de decisão. O rolamento está ruim, ele vai falhar dentro de, vamos supor, 10 dias, então a gente starta uma compra para em 5 dias estar esse rolamento aqui. Para a gente simplesmente fazer o quê? Quando der 6, 7 dias, a gente trocar antes dele vir a falhar, beleza? Então a gente tem essa forma, a gente pode fazer uma análise e atuar na correção da falha, ou a gente pode simplesmente fazer um monitoramento, beleza?
A gente tem um segundo processo aqui, que são os gráficos, né, no qual a matriz ela vai receber e ela vai gerar uma quantidade muito grande de dados. Tem aqui embaixo aqui o dashboard, que é basicamente a informação que é repassada para o cliente, para que ele possa identificar de certa forma mais sintetizada. Já é feito ali as correlações, né, de 2 ou 3 características que podem trazer um determinado assunto específico. E depois a gente tem o setor de engenharia, que nada mais é do que a utilização do setor pensante ou da empresa que está prestando serviço de manutenção preditiva, ou até mesmo da empresa que é o cliente. Ela vai receber as informações e ela vai gerar medidas, vai ver o que se faz necessário para fazer o processo, beleza? A gente tem aqui só alguns exemplos de sensores. Nós temos uma infinidade de sensores e cada sensor é específico para um fim. Se a gente olhar primeiro esse Datafly aqui, a gente vai conseguir ver ele que ele é um sensor mais relacionado à vibração e temperatura. Então, ele vai conseguir dar mais esse insumo. Temperatura, por exemplo, vai de menos 40 a 85 graus. A partir do momento que você vai tendo variações, você vai procurando sensores específicos para cada atividade. Não existe um sensor que tenha tudo e, se caso existir, com certeza o custo dele vai ser muito alto. Como você não é interessante você ter um sensor que vai ficar fixo no local, que ele pega todos os dados possíveis, mas no final das contas ele só precisa pegar 2 ali, não é algo inteligente. Então, só é necessário você ter vários tipos de sensores para obter. Assim como o 2, que ele vai pegar mais um balanceamento, vai ter uma conexão ali Wi-Fi, e o terceiro ali, que não seja nem deixa de ser um sensor, mas é um local onde vai fazer a comunicação. Ele vai fazer a comunicação. Interessante que eu, conversando com o responsável que vai implementar esse processo, ele mencionou que vai ter os sensores, e esse sensor, via sinal de Wi-Fi, ele vai passar para uma base de dados, e essas bases de dados, todas movidas por chip 4G, vai enviar essas informações via satélite, vai ser tratado pela empresa para depois ela retornar de forma mais consolidada. Então, mais uma vez, por que se faz necessário você ter uma internet de qualidade? Para que essas informações cheguem mais rápido, seja identificado o problema, seja tomada a ação mais rápido possível e, consequentemente, a gente tenha sistemas, processos mais efetivos, mais claros, mais rápidos, beleza? Então, aqui tem as várias entradas, medições, baterias, os canais analógicos aqui. Foi mesmo só para exemplificar que nós temos vários tipos de sensores e cada tipo de sensor vai para um determinado fim. Aqui, conforme mencionei, interessante aqui, talvez o mais claro aqui, é o sensor ideal para automatizar a coleta de dados de vibração e temperatura. Basicamente é isso que a gente precisa. Outro interessante aqui, indicadores de bateria via software SKF. Ou seja, você simplesmente vai indicar a bateria está acabando, já está na data limite. Para quê? Justamente a bateria não falhar e você simplesmente não fazer a medição. Então, ele tem uma interface com o software deles, para eles justamente terem um controle e saber quando que vai falhar o equipamento. Beleza? Não só esse, mas o segundo. O segundo também é um outro sensor, vai ter o seu fim, vai ter a sua memória interna, vai ter a sua transmissão. Algo interessante aqui, configuração por Bluetooth e acesso a dados de modo autônomo para aplicativos de iOS Android. Ou seja, realmente é o que nós vimos no vídeo. No celular, através de um aplicativo, você consegue ter um monitoramento online de um equipamento. Então, tudo isso para que você faça com que o equipamento seja mais assertivo, mais eficiente, eficaz, beleza? Temos um outro sensor inteligente que justamente para obtenção de dados também, dados gerais sobre nível e dinâmica de vibração, aceleração e velocidade. Então, assim, ele sempre tem medições, né? Medição de temperatura, enfim, tem inúmeras informações que vão se fazer necessário mediante cada um dos processos, beleza? A gente vai simplesmente passar um vídeo aqui agora mostrando a importância dos sensores dentro desse processo industrial, beleza? Esse é o Daniel. Ele supervisiona os equipamentos de uma grande fábrica. Parte do trabalho dele é avaliar o funcionamento das máquinas e efetuar manutenção quando elas apresentarem defeitos. Mas em breve, sua empresa vai perder muito tempo e dinheiro. Sabe por quê? Existe um defeito em uma das esteiras principais que ainda não é perceptível. Para prevenir esse tipo de problema, o DynaPredict é a solução perfeita para o Daniel. O DynaPredict é um dispositivo sem fio que monitora periodicamente a aceleração e temperatura e realiza a análise espectral. Com uma autonomia de 3 anos, ele registra essas informações em uma memória interna para que o técnico
baixe os dados via Bluetooth. Assim, você consegue prever falhas e desgastes, evitando maiores prejuízos. Dynapredict proporciona uma manutenção muito mais eficaz. Entre em contato e faça seu orçamento. Beleza, pessoal? Sem nenhum tipo de benefício, né? Fazer propaganda não é o nosso interesse, mas o objetivo é simplesmente mostrar que um sensor ele consegue transmitir a informação e a gente consegue atuar antes que a falha aconteça, né? Tem muitos processos, assim como aqui, que tem esteiras realmente transportadoras, e às vezes uma esteira transportadora, se ela vir a falhar, um exemplo, pode deixar de entrar minério, por exemplo, no forno. E se o minério não entrar no forno, tem um processo de resfriamento, é um processo que muitas das vezes pode deixar a planta parada 15 dias, e o prejuízo é imensurável. Então, tem algumas informações, alguns sensores, eles se fazem totalmente necessários, mediante a criticidade, mediante a gravidade que eles podem ocasionar caso eles venham estar parando e eles demorem a serem arrumados. Beleza? Outra coisa, o software de monitoramento. Esse parceiro nosso, ele tem esse software que ele utiliza, ele recolhe as informações, gera gráficos e ele manda em forma de relatório para os seus clientes. Como forma de aprendizado de conhecimento, não encontrei um vídeo específico, mas eu vou aqui mostrar um outro vídeo aqui que é similar. É um outro software de monitoramento de uma outra empresa, justamente com o objetivo da gente entender como que funciona os programas, como é que funciona a armazenagem de dados, como é que funcionam as ações e as configurações que podem ser incluídas dentro desses programas, justamente para a gente entender esse processo. In the era of the IoT and Industry 4.0, factories are implementing predictive and preventative maintenance to maximize equipment uptime and performance. Establishing a good preventative maintenance system requires engineers from diverse backgrounds capable of covering all aspects, including hardware setup, data acquisition, data optimization and extraction, data transfers and uploads to the cloud, and data analysis. Advantech's Web Access MCM software assists customers by drastically reducing the software development time and resources required. How does it work? Firstly, to enable data acquisition, engineers need a considerable amount of time for DAC programming. Web Access MCM provides a graphical, user-guided interface that allows engineers to design data paths step by step without coding. Using MCM solutions, data acquisition projects can be completed in as little as 5 minutes. The collection of dynamic signals such as vibrations and sound generates a data stream that is too large for direct upload to the cloud. Web Access MCM is equipped with numerous data pre-processing and figure extraction algorithms that allow engineers to rapidly optimize signals and extract only the meaningful features, greatly reducing data volume. However, even with only the meaningful data extracts, engineers typically need to spend additional time conducting data transfers and management. With Advantech's Web Access MCM cloud functionality, data can be easily and continuously uploaded to the cloud. Featuring an intuitive user interface, data optimization and feature extraction techniques, as well as cloud functionality, Advantech's Web Access MCM enables customers to conveniently establish comprehensive predictive maintenance systems. Beleza, pessoal? Mas basicamente, realmente o software, ele computa todas as informações, conforme mencionou, às vezes engenheiros criam algoritmos para obter alguns dados específicos, para gerar algumas outras informações. Tem a questão dos gráficos, tem a questão do dashboard, tem a questão da informação para o cliente, para que ele justamente possa ver esses dados e possa gerar dados e possa gerar na utilização da tomada de decisões. Esse software é totalmente essencial para fazer esse consolidado todo do IoT. E muitas das vezes você colocar ações, muitas das vezes você parametrizar, que às vezes uma temperatura, uma pressão, algo fora do comum pode gerar e pode impactar, muitas das vezes, uma ação imediata no equipamento. Beleza? Conclusão. A indústria 4.0 se faz necessário um processo dos quais exige uma maior confiabilidade e disponibilidade durante a operação de
de máquinas críticas, que podem impactar financeiramente e ambientalmente uma determinada área, uma determinada região. Então, é um bom vídeo que a gente viu e já foi mencionado. A longo prazo, até mesmo no curto prazo, a gente não vai conseguir desmembrar mais uma indústria 4.0 de uma manufatura, de uma indústria, de uma metalúrgica, de outras empresas do setor, porque se fará necessário as tecnologias que estão vindo justamente para a gente ter padrões, para a gente ter processos mais confiáveis, processos mais produtivos e a gente aumentar a confiabilidade. Outra coisa, não é só um impacto financeiro que pode causar. Por exemplo, na empresa, um dos subprodutos seria ácido e seria gás. Então, se um soprador, por exemplo, de gás, ele vem a parar, aí vai ter que fazer algum tipo de manobra para que aquele gás ele seja enviado para a atmosfera. E isso pode impactar, de certa forma, uma região, uma comunidade próxima, etc. Então, isso exige muito cuidado, muita inteligência, muita expertise, para que problemas venham estar sendo sanados a curto, a médio, até a longo prazo, beleza? O uso inteligente dos recursos que a indústria 4.0 está nos proporcionando trará resultados de todos os setores. Então, ou seja, a gente vai aplicar muitas das vezes isso na execução, mas isso vai trazer um retorno financeiro para todos os setores, né? E o custo poderá ser sempre uma barreira para a adesão dessas novas tecnologias. Contudo, o retorno garantido ajudará a difundir nossos controles de monitoramento. Conforme mencionado, é uma manutenção cara, é uma manutenção que exige, muitas das vezes, que as gerências, que as lideranças tomam à frente para que elas realmente sejam implementadas. Mas, se a gente for ver a longo prazo, relacionada a custo, ela traz muitos benefícios. Então, requer que realmente faça esse pensamento e realmente tenha realmente essa eficácia no processo. Beleza? Para agora sintetizar, para realmente a gente ver a importância da manutenção, a importância do IoT, e para justamente fechar esse pensamento, tem um videozinho aqui, ele é até sem áudio, mas é um videozinho que ele é muito claro, muito simples, e ele mostra, e ele sintetiza tudo isso que a gente mencionou. Ele simplesmente mostra como se fosse uma casa de bombas, mesmo, e ela tem um sistemazinho ali. Ela tem um sensor, ela tem ali uma luz verde, uma luz amarela e uma luz vermelha. A partir daquele momento ali, é identificado como alerta, ou seja, o rolamento ali, tem um equipamento ali que está ali, ele não está bom. Da mesma forma, ele faz ali um somatório, ali justamente de sensores, de informações, né? Ele gera dados, envia para a nuvem aqueles dados, e aqueles dados chegam numa determinada empresa, e eles conseguem fazer análise, olha, será necessário a compra de rolamento novo, beleza? E ele, na mesma hora, ele já starta a compra daquele rolamento, que já chega a notificação para o mecânico, ó, em 2 dias vai chegar o rolamento. Quando der os 2 dias, chegou o rolamento na mão do mecânico, ele vai efetuar a troca, beleza? E o processo se configura e se finaliza desse jeito. Pode parecer uma coisa simples, mas muitas das vezes, assim, para quem está no setor de empresa, a gente vê que não é assim muito que funciona. Então, realmente o sensor cumpriu o seu papel. Agora ele está ali marcando que ele está eficiente, está tudo certinho, e se ele vir a piorar de novo, ele vai entrar em modo de alerta e a gente vai efetuar inúmeras outras ações para que seja assertiva a atuação em cima dele. Beleza? Pessoal, o trabalho é esse. Desculpa se falei alguma coisa rápida, desculpa pelo tempo, não sei qual está sendo a média do tempo do pessoal. Busquei bastante informação, não sei se eu consegui falar tudo que eu precisava. Se alguém tiver alguma dúvida, algum ponto, alguma coisa relacionada à implementação desse processo, mesmo professor, pessoal, pode ficar à vontade, pode me mandar mensagem, pode falar comigo, estou totalmente aberto a conversar, a trocar uma ideia e tudo mais. De qualquer forma, obrigado pela atenção, obrigado aí pela disponibilidade de vocês. Esses são alguns vídeos, né, que eu utilizei para ilustrar o trabalho, entendeu? E o trabalho, assim, trouxe muito aprendizado para mim, acredito que tenha trazido aprendizado para vocês também. E, assim, espero ouvir o trabalho de vocês e alcançar o mesmo aprendizado aí que eu tentei explanar para vocês. Beleza? Mas, no mais, é isso. Gostaria de agradecer pela presença, por tudo aí, pela atenção de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Um abraço e até mais.